Agora a gente tem uma palestra da professora Josi, que ela está online em São Paulo, e ela vai fazer as suas considerações. Josi, muito... Olá, boa tarde, me escutam? Sim, por favor, gostaríamos que você fizesse a sua apresentação agora e a plateia te escuta e te vê. Ok, muito obrigada. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Nesse primeiro momento, eu gostaria de agradecer o SEIG e parabenizar também pela passagem do aniversário. Comentar que estou muito feliz e muito grata por esse convite. Apesar de geograficamente estar distantes de vocês, meu coração está bem pertinho. Eu sou meu mestrado eu realizei na Unicinos, então é um prazer para mim poder estar compartilhando com vocês, mesmo vocês estando aí, eu estando aqui, eu de alguma forma estou presente, isso me deixa muito contente. Ainda mais poder compartilhar um tema que é tão importante para mim, que eu iniciei a construção, minhas pesquisas nessa temática nessa universidade, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e venho desde então, desde a época do mestrado, desenvolvendo pesquisas nessa temática, que são pesquisas antárticas, e o tema que eu trago hoje para nós discutirmos é fruto de uma parceria entre as pesquisas realizadas no Brasil e também no Chile, junto ao Instituto Antártico Chileno, onde eu tive a oportunidade de desenvolver um pós-doutorado no ano passado. Então, o tema que eu gostaria de abordar hoje, assim como o professor Jefferson já comentou, né, quando a gente fala de clima, a gente tem que pensar numa escala temporal muito mais ampla. Então, eu venho convidar vocês, assim, para uma viagem no tempo e poder conversar sobre o que é, afinal, essa Antártica em chamas. Bom, quando pensamos no continente branco, né, na Antártica, ele naturalmente desperta a curiosidade da maioria das pessoas, e por essas condições ambientais que o professor Jefferson já comentou, né, essas condições ambientais na qual o continente se encontra hoje, né, o mais frio, o mais ventoso, para a maioria, né, das pessoas, o que tem maior difícil acesso. Então, todas essas condições ambientais atuais da Antártica faz com que não só a curiosidade da população como um todo, mas também dos investigadores voltem o olhar para essa localidade do globo. Bom, desenvolver pesquisas na Antártica requer, assim como o professor Jefferson também comentou, né, uma logística especializada. Então, essa logística, ela ao longo dos anos, ela foi sendo adequada para que nós, investigadores polares, pudéssemos acessar essa área tão remota do globo. E essa condição ambiental da Antártica, com esses ventos de até 200 km por hora, essas condições ambientais gélidas, fazem com que essa experiência de uma pesquisa antártica seja tão preciosa. Porque a oportunidade de estar na Antártica, ela acontece nos verões, que é quando exatamente algumas áreas que normalmente teriam gelo, estariam cobertas por gelo, estão expostas. E é nessas rochas expostas que também a vida antártica acontece, né? Não só a vida dos pesquisadores, que vão ter oportunidade de estar aí, mas também dessa fauna, dessa biodiversidade, que ao longo do tempo, ao longo desses milhões de anos, foi se adaptando para conseguir viver em condições tão gélidas. Essas condições biológicas se adaptam ao clima que hoje a Antártica possui. Todavia, nós vamos ver ao longo da minha fala que nem sempre foi assim.
Esses organismos que hoje habitam a Antártica é o que a gente conhece como a biodiversidade contemporânea desse continente. Ao longo do tempo, ele foi habitado, sim, por diferentes organismos, muito mais próximos com o que a gente conhece como vegetação e, inclusive, fauna do Brasil, do que hoje a gente considera para as regiões polares. Bom, não só a fauna, mas também a flora vai estar habitando esse continente tão hostil, né? Nessas áreas, então, onde não há gelo, essas áreas, inclusive de degelo, acontece, então, a colonização pelas pioneiras, né? Pelas plantas, que são a base da maioria das cadeias alimentares terrestres, com certeza. E a gente tem espécies como o colobanthus, né, que hoje está se proliferando de uma forma muito significativa nessa área rochosa exposta. Por que é importante a gente olhar para a vegetação da Antártica atual, né? Entender que essa vegetação, na verdade, hoje ela é composta principalmente por gramíneas, líquens e fungos, mas sempre é uma vegetação de pequeno porte, né? Acho importante trazer aqui que a gente pensa numa vegetação de pequeno porte, imagina uma vegetação mais simples, né? Todavia, nós temos angiospermas ainda, né? Que vocês podem visualizar plantas com flores no continente. Então, essa é uma realidade de uma Antártica branca, que vem se tornando ao longo do tempo verde também, novamente. Por quê? Porque devido ao aumento das chuvas, existe essa maior possibilidade de a Antártica voltar, né, a ter esses tapetes de vegetação verde, como vocês podem visualizar nas imagens. E são nessas áreas, então, de degelo, onde a gente tem rochas expostas. Essas rochas foram formadas há milhões de anos e por diferentes processos geológicos. Nessas áreas, então, além de habitar a fauna, a flora, toda essa diversidade, né, que se encontra na Antártica, são nesses ambientes também, nessas rochas expostas, que nós, pesquisadores polares, geocientistas, desenvolvemos grande parte das nossas pesquisas. E é nessas condições, então, que conseguimos resgatar informação de diferentes elementos, no meu caso, do registro fóssil e geológico, para poder estar colaborando e entendendo como foi a Antártica no passado. E essas coletas em diferentes estratos rochosos da Antártica vêm colaborando para que a gente monte um panorama ambiental e entender, dentro desse panorama ambiental, como os ambientes da Antártica mudaram ao longo do tempo e como eles se relacionam com os ambientes atuais. Aqui eu trago um exemplo bem interessante. Acreditem em mim quando eu falo que esse fóssil, então, ele foi coletado na Península Antártica, na Ilha Rei Jorge, e esse fóssil que eu tenho aqui na mão, se vocês compararem com essa planta atual, que é o Blackthorn, né, é uma samambaia, ela é praticamente igual, ou muito semelhante. Essa semelhança é interessante a gente pensar, porque esse fóssil, ele foi resgatado, então, de sedimentos antárticos, de 600 milhões de anos atrás, de 60 milhões de anos atrás, e eu estou comparando aqui com uma vegetação atual, uma flora atual, que habita tanto o Brasil, quanto as regiões austrais, como a Patagônia chilena e argentina. Mostra aqui, através dessa imagem, que exatamente a mesma flora que hoje habita a América do Sul, e a gente sabe que também a Austrália, habitava a Antártica. Ou seja, há milhões de anos atrás, nós tínhamos um contexto ambiental muito diferente do que nós temos hoje. Eu chamo atenção ainda para essa imagem, até uma curiosidade, eu coloquei aqui bosque antártico, sobre o quão relevante é essa ideia de mostrar e lembrar que a Antártica nem sempre foi um continente tão gélido e com essas condições ambientais. Existe um projeto pioneiro que está sendo desenvolvido no Chile, que é de reconstituir essa flora através do registro fóssil. Então, através do registro fóssil que foi encontrado na Antártica, se está construindo um invernadeiro, né, uma estufa, um jardim que vai poder ser visitado pela população, na qual se demonstra a planta atual, que hoje habita, né, essas regiões austrais,
atrelada ao registro fóssil. Bom, mas como isso é possível, né? Como é possível uma Antártica, que hoje é esse continente gélido e branco, ter sido, há milhões de anos atrás, né, uma Antártica verde? Bom, essa é uma pergunta que não sou eu que estou fazendo, né, mas ela vem me acompanhando ao longo do tempo. Essa pergunta, ela é respondida e justificada através de muitos estudos diferentes, unindo a geologia, a biologia e a geografia. Como vocês sabem, a Terra é um sistema dinâmico e a configuração dos continentes que nós temos hoje nem sempre foi assim. Então, devido ao movimento tectônico da superfície terrestre, a configuração dos continentes ao longo do tempo também foi se modificando. Automaticamente, com essa mudança nos continentes, na sua configuração, essas massas de terra, elas passam a ocupar localizações geográficas distintas no globo. E essa localização geográfica, união e desunião de massas de terra, provoca e provocou várias mudanças ambientais. Essa imagem, eu reconheço que ela não é muito bonita, mas ela é bem didática, na minha opinião, e ela traz essa referência que eu faço para vocês agora. Se a gente viajar nesse tempo, né, não é o nosso tempo, não é o tempo social, não é o tempo histórico, mas é o tempo profundo, onde a gente vai conhecer a história, né, geológica e biológica da Terra. Se a gente viajar 250 milhões de anos atrás, lá no período Permiano, a gente tinha essa grande massa de terra que era o Pangeia, né? Então, ao longo do tempo, devido aos movimentos tectônicos, essas massas de terra que compunham o grande continente, a Pangeia, foram se separando, deram origem a outros dois supercontinentes, Laurásia para o hemisfério norte e Gondwana para o hemisfério sul. E é nessa época, já que eu sou paleontóloga, preciso comentar com vocês, né, que a gente tem aí os primeiros dinossauros habitando, inclusive, o território do Rio Grande do Sul. Nessa dança desses continentes, né, passando dos 250 milhões de anos até os 65 milhões de anos, que é o período na qual eu desenvolvo pesquisas, acontecem muitas mudanças geográficas nos continentes. E uma dessas mudanças, eu quero mencionar para vocês e chamar a atenção, é a posição e a organização da Antártica, já numa região mais austral do globo, todavia ainda conectada com a América do Sul e com a Austrália. E essas mudanças, elas vão seguindo ao longo do tempo, até que a Antártica se desconecte, né, geograficamente da Austrália, e com isso acaba surgindo, né, a abertura aqui, a conexão entre os oceanos Índico e Pacífico. Um pouquinho além, né, no tempo, e é o marco mais importante aqui para a minha fala, há 30 milhões de anos atrás, acontece a abertura do Drake, que na verdade é o quê? A separação entre o sul da América do Sul e a Península Antártica. Geograficamente, nós dividimos a Antártica em dois. Na verdade, a gente divide a Antártica em oriental e ocidental, ou continente antártico e península antártica. Como vocês podem ver, antes dessa abertura, e nas imagens que eu mostrei anteriormente, essa conexão existia entre a América do Sul e a Península Antártica. Com a abertura do Drake, nós temos o surgimento da tão mencionada, né, corrente circumpolar antártica, que o Jefferson comentou muito na sua fala. É essa corrente circumpolar antártica e esse deslocamento de massa de terra para a região mais polar do globo que configura a Antártica, essas condições ambientais que ela tem hoje, que vai fazer a transição dessa Antártica supostamente verde, que eu mostrei para vocês através de um registro fóssil, para essa condição gélida que a Antártica tem hoje. Aqui uma imagem de satélite, né, que inclusive mostra a cicatriz desse deslocamento, né, da separação, então, da América do Sul
com a Península Antártica. Como tudo isso é comprovado através do registro geológico e também do registro fóssil, principalmente através do registro fóssil, porque os mesmos indivíduos que são encontrados no registro fóssil no sul da América do Sul, igualmente são encontrados na Antártica. Bom, esse registro fóssil, ele é de suma importância, não só para entender a paleobiogeografia desse continente tão interessante, mas também para entender o clima. E uma das ferramentas para entender o clima dessa condição do passado são as plantas fósseis. As plantas, elas têm várias condições especiais que tornam elas uma ferramenta importantíssima para olharmos e avaliarmos o clima. As plantas, para começar, elas são pioneiras no ambiente, né? Se a gente pensar num nicho ecológico terrestre, é necessário, né, existir uma planta para que toda uma cadeia alimentar seja sustentada. Além disso, as plantas são organismos sésseis. O que isso significa? Elas não se movem, ou seja, todos os intempéries ambientais que acontecerem nesse ambiente, as plantas vão estar ali, firme e forte. E além disso, elas são plásticas, elas têm uma biologia plástica. O que isso significa também? Que elas conseguem se moldar às condições ambientais na qual estão inseridas. E essas condições ambientais, elas vão ficar registradas na sua estrutura e na sua morfologia. Todos vocês já devem ter ouvido falar dos anéis de crescimento de uma árvore, né? Que registram, então, intempéries climáticos ou climas favoráveis conforme aonde esse vegetal está inserido. Então, olhar para as plantas é de suma importância. E eu trago para vocês, então, através desse relato breve de experiência, uma pesquisa que foi desenvolvida por mim e outros pesquisadores brasileiros e chilenos, que recompõe, então, esse cenário do que era essa vegetação antártica, esse bosque, né, subtropical, tropical antártico, há milhões de anos atrás, onde ainda essa Antártica era, assim, verde. Aqui eu trago elementos bem conhecidos da flora, inclusive do Rio Grande do Sul, né, para vocês, um fóssil de uma araucária, onde elas estão aqui representadas, esses fósseis foram encontrados na Antártica, né, então, fósseis de araucárias, fósseis de pteridófitas, né, samambaias, que compunham também esse cenário, e fósseis de angiospermas, no caso, esse vegetal ele não existe mais no Brasil, ele habita hoje as regiões austrais do Chile e Argentina, que é o Nothofagus, né, é uma angiosperma. Então, essa vegetação era a vegetação que compunha esse cenário. Indo um pouquinho além de compreender como era essa vegetação, entender que sim, o clima durante o período Cretáceo ele era muito mais caloroso, né? As estimativas é que esse clima era de 12 graus acima do que a gente tem de médias para hoje. Analisando em detalhe ainda essa vegetação, foram encontrados troncos carbonizados desta mesma vegetação, o que foi possível através de muitas análises sobre microscópio eletrônico de varredura, análises geológicas no qual o sedimento, né, que esses vegetais estavam inseridos, foi possível então fazer essa diagnose de que não só a Antártica era habitada por grandes bosques, mas também ela sofria com a ocorrência de incêndios florestais. E além disso, além dela ocorrer esses incêndios florestais, eles também se mostram que aconteciam de forma periódica. Isso tudo foi diagnosticado através do registro geológico e registro fóssil. Então, se nós fôssemos contar uma história paleoambiental dessas áreas, nós poderíamos considerar que sim, a Antártica era verde, né, habitada por uma grande biodiversidade de fauna e flora. Essas florestas, periodicamente, elas eram assombradas por incêndios florestais, assim como acontecem hoje em outras áreas do globo. Essa vegetação se reconstituía, né? Alguns elementos ficavam para trás, outros elementos da flora ressurgiam e, novamente, essa vegetação vinha a pegar fogo. Para esse tempo, para esse período geológico,
nós estamos falando de 75 milhões de anos atrás. Bom, aqui a fonte de ignição, o que fazia essa vegetação, vou voltar, pegar fogo, não era a ação antrópica, né? Não era a interferência humana, mas sim um fator ambiental, que é o vulcanismo. Esse vulcanismo ativo, que configurou muitas ilhas, inclusive da Antártica, esse vulcanismo ativo, ele está testemunhado através do registro geológico, e aqui foi muito interessante perceber que essa fonte de ignição, ao contrário do que poderíamos pensar, não foi a lava, né, que assombrava, que entrava em contato com a vegetação, mas sim quem era a fonte de ignição, então era uma nuvem piroclástica que atingia essa vegetação, né, e fazia com que ela pegasse fogo. Então, a nuvem de cinza aquecida atingia a vegetação e fazia com que ela pegasse fogo. Bom, a gente não precisa ir lá para a época dos dinossauros, como eu estava falando, para termos panoramas muito parecidos com esse. Essa imagem é uma imagem atual da cidade de Chaitén, no Chile, na qual essa mesma história que eu contei para vocês, que aconteceu há milhões de anos atrás na Antártica, aconteceu em 2008, nessa cidade de Chaitén, no Chile, né? Aqui eu trago fotos, então, de um bosque carbonizado sobre as mesmas condições ambientais. O vulcão Chaitén, ele entra em erupção, essa nuvem piroclástica avança e incendia grande parte dos bosques ao redor, né? E desfaz, inclusive, desse corpo vulcânico. Não só isso, não só atinge toda essa vegetação, e com certeza esse incêndio florestal, ele vai ser um modificador desse ambiente, dessa diversidade, mas como ele atinge também a cidade de Chaitén e vai soterrar grande parte da cidade com um acúmulo de mais de 10 metros de cinza vulcânica, né? Aqui eu trago uma imagem triste, mas importante para que vocês consigam mensurar essa deposição de cinza vulcânica. E aí, a gente se depara com cenários como esse, né? Essa imagem, ela foi publicada em 2017, e ela mostra, de uma forma simples, os focos de incêndio só no ano de 2007 e em escala global. E o mais assustador é que, em 2017, a matéria fala sobre esses incêndios florestais e coloca esse panorama como sendo o novo normal. Bom, o que mudou lá do período Cretácico, onde já aconteciam incêndios, e a gente sabe que muito antes disso, né, o fogo, ele sempre foi um modelador dos ambientes da Terra. O que mudou nesses incêndios florestais do passado para os incêndios atuais? Bom, os incêndios florestais, ou o fogo de uma forma geral, ele necessita de 3 elementos básicos para ocorrer, né? Que é a fonte de ignição, que a gente viu no caso do meu exemplo, que é o vulcanismo. Hoje a gente sabe que a maioria dos incêndios florestais estão atrelados à origem antrópica. É necessário condições ambientais especiais ou excelentes para que o fogo aconteça, ou seja, níveis de oxigênio atmosférico para que o fogo ocorra, ou seja, menos de 15% de oxigênio atmosférico, nada pega fogo, acima de 15%, o fogo acontece, e passando os 25% de oxigênio atmosférico é como se quase tudo pegasse fogo, né? Uma combustão espontânea. E o que mais muda? A disponibilidade de biomassa, porque antes quem pegava fogo eram as florestas naturais, os bosques naturais. Hoje, além dessas florestas naturais, quem está pegando fogo também são as grandes plantações. E daí vem esse elemento novo, né, que é a agricultura, a monocultura, que vai modificar essa biomassa que queima. Bom, então, de uma forma bem breve, até por eu estar à distância, né, trago para vocês esse importante olhar que, sim, a Antártica, principalmente a península, no caso de estudos geológicos e paleontológicos, né, é uma janela, sim, para o passado, para a gente poder estar compreendendo o presente principalmente da América do Sul.
Eu deixo os agradecimentos às instituições na qual eu realizo atividades de pesquisa e parceria. Faço também uma propaganda para quem se interessa em ciência polar. Existe, então, a Associação de Pesquisadores Polares do Brasil, que é a Apex Brasil, que ela representa esse tema a nível internacional. Segue o Instagram para vocês acompanharem, sempre é postado notícias e o que está acontecendo de mais atual em relação à ciência antártica no Brasil. Deixo o meu muito obrigado e fico à disposição depois para perguntas no momento do debate.